Frutos do Espírito. Como viver com amor, paz e paciência no mundo moderno. Nos dias atuais, somos constantemente desafiados por um mundo cada vez mais agitado, marcado por conflitos, inseguranças e a busca incessante por prazer imediato. Nesse cenário de constantes distrações, a busca por valores mais profundos e duradouros se torna essencial. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, apresenta os frutos do Espírito como um guia para a vida cristã, trazendo um modelo de virtudes que contrasta com os padrões do mundo. Quando Paulo fala sobre esses frutos, ele nos convida a uma transformação interna, um convite para que nossas ações e atitudes se alinhem com a vontade divina. As virtudes descritas em Gálatas, como o amor, a alegria, a paz, a paciência e os demais frutos, não são meras normas de conduta, mas expressões da presença de Deus em nossa vida. Cada um desses frutos oferece uma resposta concreta para as dificuldades do mundo atual, como antídotos contra o egoísmo, a pressa e o vazio existencial que frequentemente dominam a sociedade. Eles nos desafiam a refletir sobre nosso comportamento e nos orientar por um padrão superior, aquele que nos aproxima de Deus e do próximo de forma genuína e transformadora. O amor, que é o primeiro fruto do Espírito mencionado por Paulo, está no cerne da mensagem cristã. Jesus, em sua vida e ensinamentos, demonstrou que o amor não é apenas um sentimento passageiro ou uma afeição superficial, mas uma decisão constante de colocar o bem-estar do outro acima de nossas próprias vontades. Ele nos ensina a amar até os nossos inimigos, o que é uma verdadeira revolução em relação ao entendimento comum de amor na sociedade. O amor cristão é imensurável, incondicional e sacrificial. Não se trata de algo que sentimos apenas em momentos de prazer, mas de uma ação contínua e deliberada, capaz de quebrar barreiras, superar ofensas e curar feridas profundas. Em um mundo cada vez mais polarizado, o amor revelado nas Escrituras nos desafia a olhar além das diferenças, a praticar a compaixão e a buscar reconciliação, refletindo o caráter de Deus em nossas ações cotidianas. Esse amor é a fundação de todas as virtudes, pois é por meio dele que as demais qualidades, como a paciência e a bondade, se tornam reais e efetivas. Ele nos chama a amar sem esperar recompensa, a dar sem reservas, e, acima de tudo, a refletir o amor de Cristo em todos os momentos de nossa vida. A alegria, que é o segundo fruto do Espírito, vai além de uma simples emoção ou estado de espírito temporário. A verdadeira alegria, conforme ensinada nas Escrituras, é uma condição espiritual profunda que nasce da confiança em Deus e de uma relação íntima com Ele. Não depende das circunstâncias externas, mas se mantém firme, mesmo diante das adversidades da vida. Em Filipenses, Paulo nos exorta a nos alegrarmos no Senhor, independentemente das situações. Essa alegria é cultivada pela esperança em Cristo, que promete estar conosco em todos os momentos, nos guiando e fortalecendo. No mundo atual, onde a ansiedade e o estresse são predominantes, a alegria cristã se revela como um testemunho poderoso de que, apesar das dificuldades, há algo maior que nos sustenta. Essa alegria não é uma negação da realidade, mas a capacidade de enxergar o plano divino mesmo nas situações desafiadoras. É uma alegria que brota do entendimento de que somos amados incondicionalmente por Deus e que nossa identidade não está atrelada aos altos e baixos do mundo, mas à promessa de vida eterna. A paz, mencionada como um dos frutos do Espírito, não é apenas a ausência de conflito, mas uma paz profunda e duradoura que transcende qualquer circunstância.
Jesus nos deixou sua paz, como está escrito no Evangelho de João, afirmando que ela é diferente da paz oferecida pelo mundo. A paz cristã é um estado de harmonia interior, que não se abala com as tribulações externas. Ela é a confiança inabalável de que, mesmo em meio a tempestades, Deus está no controle de todas as situações. Em um mundo caótico, onde a ansiedade e a violência parecem dominar, essa paz se torna um testemunho poderoso da presença divina. Quando experimentamos a paz de Deus, somos capazes de viver com serenidade e confiança, sem sermos dominados pelo medo ou pela inquietação. A paz também nos chama a ser agentes de reconciliação, buscando restaurar relações quebradas e promover a unidade. Não se trata de uma paz passiva ou conformista, mas de uma paz ativa que nos impulsiona a viver de forma íntegra e justa, refletindo o caráter de Cristo em nosso relacionamento com o próximo. A paz é, portanto, uma virtude que nos capacita a enfrentar a adversidade com esperança e a buscar a harmonia em todos os aspectos da vida. A longanimidade, frequentemente traduzida como paciência, é uma virtude essencial no cristianismo e uma das manifestações do fruto do Espírito. Em um mundo onde tudo parece exigir respostas rápidas e imediatas, a capacidade de suportar longos períodos de sofrimento, dificuldades e até mesmo injustiças com calma e confiança em Deus é algo profundamente contra a cultura atual. A Bíblia nos ensina que a paciência não é apenas uma resistência passiva, mas uma escolha ativa de confiar no tempo de Deus, mesmo quando as respostas não chegam rapidamente. A longanimidade nos desafia a não ceder à impaciência, ao desespero ou à frustração, mas a esperar com fé e perseverança, sabendo que cada provação tem um propósito. Em Tiago, somos lembrados de que a paciência produz perseverança e a perseverança traz amadurecimento espiritual. No entanto, a longanimidade não é apenas para momentos de sofrimento, mas também no trato com os outros, demonstrando graça e misericórdia. Ela nos ensina a ser mais lentos para a ira e rápidos para perdoar, refletindo a natureza de Deus, que é longânimo para conosco, mesmo quando falhamos. Em uma sociedade que busca resultados imediatos e gratificação instantânea, a longanimidade cristã nos convida a desenvolver uma confiança mais profunda em Deus e em seus processos. A benignidade, como um dos frutos do Espírito, é a virtude que nos chama a tratar os outros com bondade genuína, mesmo em um mundo onde a agressividade e o egoísmo muitas vezes predominam. Ela vai além da simples cortesia ou gentileza superficial. É um amor ativo e compassivo, que se manifesta em ações concretas de cuidado e preocupação pelo bem-estar do próximo. Em Efésios, somos instruídos a sermos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, como Deus também nos perdoou em Cristo. A benignidade exige de nós uma postura de humildade e generosidade, dispostos a oferecer aos outros o que há de melhor em nós, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Em um tempo onde as relações humanas são muitas vezes marcadas pela indiferença e pela falta de empatia, ser benigno é um testemunho do caráter de Cristo em nós. Essa virtude nos desafia a não apenas sentir compaixão pelos outros, mas a agir de forma prática para aliviar suas aflições, seja com palavras, atitudes ou gestos de apoio. Ela é uma força transformadora que cria vínculos de amizade e solidariedade e que, ao contrário do que o mundo nos ensina, busca sempre o bem do outro sem reservas. A benignidade é, portanto, uma das maneiras mais profundas de refletirmos o amor de Deus em nossa vida diária. A bondade, como um dos frutos do Espírito, é a expressão prática do amor divino em nossas vidas. Ela vai além de uma simples sensação de simpatia ou um impulso momentâneo de generosidade.
é uma atitude constante de fazer o bem, mesmo quando não somos recompensados ou reconhecidos. Em Romanos, Paulo nos lembra que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, mostrando como a verdadeira bondade tem o poder de transformar vidas. A bondade cristã não busca apenas aliviar necessidades materiais, mas também cura emocionais e espirituais, pois é movida pela compaixão genuína pelo próximo. Em um mundo onde a falta de interesse pelo bem-estar alheio é cada vez mais visível, a bondade se torna uma força revolucionária que quebra barreiras e constrói pontes entre as pessoas. Ser bom é mais do que apenas evitar o mal. É procurar ativamente promover o bem, seja em palavras, atitudes ou ações. A bondade não é uma virtude passiva, mas uma força que busca restaurar a dignidade humana, respeitar os outros e trabalhar pela justiça e equidade. Ela exige coragem, especialmente em tempos difíceis, mas seu impacto é transformador, mostrando o caráter de Cristo através de cada gesto de generosidade e cuidado. A bondade, quando genuína, não só transforma o outro, mas também nos transforma, pois nos aproxima do coração de Deus. A fidelidade, como um dos frutos do Espírito, é a virtude que nos chama a uma confiança constante e inabalável nas promessas de Deus, refletindo um compromisso profundo com Sua palavra e seus caminhos. Em 1 Coríntios, somos lembrados de que Deus é fiel, e é essa fidelidade divina que nos capacita a sermos fiéis, não apenas a Ele, mas também aos outros. A fidelidade cristã vai além de cumprir obrigações ou promessas. Ela envolve um relacionamento contínuo de lealdade e dedicação a Deus, mesmo quando os ventos da vida sopram contrários. Em um mundo onde as relações muitas vezes são frágeis e as promessas quebradas facilmente, a fidelidade é um testemunho poderoso do caráter de Cristo em nós. Ela nos desafia a ser constantes em nosso compromisso com os outros, a cumprir o que prometemos e a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das dificuldades. A fidelidade nos leva a ser confiáveis e íntegros, refletindo a confiança que Deus deposita em nós. Não se trata apenas de uma virtude moral, mas de uma postura de confiança plena em que Deus é digno de nossa entrega e dedicação, nos sustentando nas lutas e nos guiando nos caminhos da justiça. A fidelidade não é apenas um princípio ético, mas uma força transformadora que nos leva a viver com propósito e verdade, refletindo a presença de Deus em nossas ações cotidianas. A mansidão, frequentemente confundida com fraqueza, é, na realidade, uma virtude de grande força, pois envolve o controle sobre a própria ira e a escolha consciente de não ceder às provocações, mas agir com calma e sabedoria. Em Mateus, Jesus afirma que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ensinando que a verdadeira grandeza não se encontra na força bruta ou na agressividade, mas na capacidade de responder com humildade e paciência. A mansidão não significa passividade ou resignação diante da injustiça, mas uma postura ativa de autocontrole, que reflete a confiança em Deus para lidar com os conflitos de maneira justa. Em um mundo onde a raiva e a vingança frequentemente dominam, a mansidão se torna um testemunho radical do caráter cristão, pois nos chama a responder ao mal com o bem. Ela é uma virtude que transforma a reação imediata e impetuosa em uma resposta ponderada e compassiva, mostrando que o verdadeiro poder reside na capacidade de amar e perdoar, mesmo diante da ofensa. Ser manso é refletir a humildade de Cristo, que, embora sendo o Rei do Universo, escolheu a via da servidão e do sofrimento por amor a todos. A mansidão, portanto, é um reflexo direto da presença de Deus em nossa vida, que nos capacita a ser canais de paz e reconciliação, onde antes havia conflito e rancor.
O autocontrole, como um dos frutos do Espírito, é uma virtude fundamental para viver de acordo com os princípios de Deus, especialmente em um mundo que constantemente nos tenta com desejos e impulsos passageiros. Em 1 Coríntios, Paulo nos ensina a importância de dominar nossas paixões e desejos, afirmando que faço morrer as minhas paixões e os meus desejos para viver de forma mais alinhada com a vontade divina. O autocontrole não se trata de repressão, mas de disciplina, onde escolhemos com sabedoria como responder às tentações e aos desafios da vida. Em uma sociedade obcecada pela gratificação instantânea e pelo prazer imediato, o autocontrole se apresenta como uma resistência saudável ao egoísmo e ao consumismo desenfreado. Ele nos capacita a agir com discernimento, mantendo nosso foco nas coisas eternas e nas prioridades divinas. O autocontrole nos ensina a ser pacientes, a aguardar os tempos de Deus e a rejeitar comportamentos destrutivos, seja no aspecto físico, emocional ou espiritual. Essa virtude não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas também de buscar o que é bom, justo e puro, alinhando nossas ações com o caráter de Cristo. Ao cultivarmos o autocontrole, damos espaço para que o Espírito Santo nos transforme e nos fortaleça, permitindo que vivamos de forma mais plena, em harmonia com os planos de Deus para nossas vidas. Ao refletirmos sobre os frutos do Espírito, somos convidados a reconhecer que cada uma dessas virtudes não é apenas um desafio moral, mas uma oportunidade de experimentar uma transformação profunda em nosso ser. Vivemos em um mundo onde as pressões externas e internas muitas vezes nos desviam do caminho da paz, da paciência e do amor genuíno. Contudo, ao cultivarmos os frutos do Espírito, permitimos que o caráter de Cristo seja formado em nós, tornando-nos mais semelhantes a Ele e mais capazes de refletir sua luz nas situações mais desafiadoras da vida cotidiana. Esses frutos não são apenas para nosso benefício pessoal, mas também para que, por meio de nossas ações, possamos ser agentes de transformação no mundo ao nosso redor. Senhor, te agradecemos por nos guiares em cada passo da jornada de santificação. Pedimos que teu Espírito Santo nos fortaleça para viver de acordo com os frutos que tu nos ofereces, moldando nossos corações e nossas mentes. Que possamos ser instrumentos do teu amor, bondade, paciência e paz em um mundo que tanto precisa de tua graça. Dá-nos autocontrole, mansidão e fidelidade para que possamos refletir tua luz em cada ação e palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.